Boa noite ao público aqui presente, boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando a nossa sessão. Uma boa noite a todos. Quanto a vocês aqui, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 28 de abril de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bion. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício número 57 de 2025, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caconde. O Instituto Cultural Janela Aberta, com endereço à Rua 13 de Maio, 3510, Vila Faria, São Carlos, proponente do projeto Caminho das Águas, que é financiado pelo FEIDRO, sob contrato número 459/2023, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência o uso das dependências da Câmara Municipal para a realização de uma audiência pública no dia 15 de maio de 2025, às 19 horas, onde será apresentada a finalização do ciclo de atividades de educação ambiental no Vale Alto Alegre, Serra dos Ciganos. Diante do exposto, conto com a aprovação da presente solicitação. Ana Cristina Cassiano, coordenadora-geral da Associação Instituto Cultural Janela Aberta. Câmara Municipal de Itobi. Assunto encaminha moção de repúdio. Tenha o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência, de conformidade com as normas legais, cópia da moção de repúdio ao atraso no atendimento do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, datada em 16 de abril do corrente, de autoria do vereador Marcos Antônio Tuesca, protocolada sob o número 248 de 2025, devidamente aprovada na sessão ordinária do dia 22 de abril do corrente, na qual solicitamos o apoio desta Casa de Leis no referido assunto. Sendo que me apresenta para o momento, reitero a Vossa Senhoria meus protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, vereador Marcos Antônio Tuesca, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, Nestor Ribeiro Neto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB São Paulo, sob o número 65848, com escritório na rua Domingos Mazile Sobrinho, 235, térreo, centro, em Caconde, São Paulo, infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer seja submetido à apreciação dos senhores vereadores a constituição de comissão para apuração e tomada de medidas que se fizerem necessárias em relação ao abandono e respectiva interdição desnecessária do terminal rodoviário Heitor de Almeida Ribeiro, cujo intuito da interdição é meramente político, visando atingir politicamente este requerente, prefeito que o construiu. O requerente protocolou o requerimento de número 1325 de 2025, em 7 de abril do corrente, solicitando diversas informações sobre a interdição do terminal rodoviário, através de certidão, o qual não foi respondido até a presente data. No requerimento, que segue em anexo, os nobres vereadores terão todas as informações preliminares dos fatos e atos, para que tomem as providências que entenderem necessárias. Vale ressaltar que o terminal foi construído com recurso do DAD, destinado às estâncias, e o seu fechamento, mesmo que seja temporário, prejudicará a Caconde na classificação de estância, que é feito anualmente pela Secretaria de Turismo do Estado, perdendo pontuação do ranking das estâncias, colocando em risco a permanência de Caconde. Nestes termos, pede espera deferimento, Nestor Ribeiro Neto. Temos o outro requerimento também do senhor Nestor Ribeiro Neto, que vem requerer seja submetido à apreciação dos senhores vereadores a constituição de comissão para apuração e tomada de medidas que se fizerem necessárias em relação às possíveis irregularidades havidas no edital de leilão presencial número 1 de 2025, processo licitatório número 49 de 2025, o qual foi suspenso após a apresentação de impugnação por este requerente.
O requerente protocolou no dia 23/4/2025, sob número 1547/2025, impugnação ao leilão, e requerimento de número 1548/2025, solicitando diversas informações sobre o leilão através de certidão, os quais seguem anexos. Em virtude das possíveis irregularidades apontadas na impugnação, com forte possibilidade de causar prejuízo financeiro ao município, a comissão houve por bem suspender o leilão, conforme se vê da decisão anexa. Pela leitura dessa decisão, percebe-se que a comissão poderá não reavaliar os bens, permanecendo o possível prejuízo ao município. Como exemplo, temos a avaliação de um veículo por R$ 500, que apenas as rodas já superam esse valor. Um trator por R$ 40 mil, uma motoniveladora por R$ 880 mil, um micro-ônibus e outros bens. Curioso é que há pouco tempo foi investido quantia considerável na reforma da motoniveladora, a qual, segundo informações, está funcionando. Não é máquina velha, mas foi colocada à venda, mesmo havendo necessidade desse equipamento. Em contrapartida, a Prefeitura contratou a locação de uma motoniveladora, que deve ser muito mais velha do que a máquina colocada à venda. Além desses bens, a Prefeitura colocou à venda 8 máquinas de costura, com motor e mesa, além de outros equipamentos, pelo irrisório valor de R$ 1.500. Apenas uma máquina com motor usada é vendida em torno de R$ 3 mil. Essas máquinas integram o patrimônio do Fundo Social, com a finalidade de realizar cursos para a formação de costureiras, visando atender o mercado de trabalho das confecções. Assim, ao colocá-las à venda, além do irrisório valor de avaliação, o CACONDE estará deixando de contribuir para a formação de mão de obra especializada, o que é lamentável. Outro prejuízo evidente é que poderá causar até o rebaixamento de CACONDE como instância é a venda dos aquários, com o intuito de desativar definitivamente o aquário municipal. A desativação de um ponto turístico e educacional construído com recursos do DAD, Secretaria de Turismo, e recentemente reformado com recursos estadual ou federal, com toda certeza levará ao rebaixamento da nota de CACONDE como instância. É certo também que no ano passado o aquário municipal foi totalmente reformado, tanto o prédio como os equipamentos, e estão em perfeitas condições para entrar em funcionamento, bastando a aquisição de peixes. Não há, portanto, justificativa plausível para a venda das máquinas de costura e dos aquários, a não ser a motivação política. Para atingir esse requerente, que foi o prefeito que implantou o curso de costura e o aquário municipal. Também em relação à venda do trator, motoniveladora e micro-ônibus, não há justificativa, visto que a necessidade desses equipamentos é primordial para a conservação das estradas e prestação de serviços aos agricultores. No edital do leilão, os senhores verão que não há descrição objetiva dos bens, em termos de condições de funcionamento, quantidades, e não há também o laudo de avaliação, que obrigatoriamente deve ser pormenorizado para que os interessados possam ter pleno conhecimento. As informações sobre o bem não podem ser subjetivas ou verbais, pois para cada interessado poderá ser dada uma informação, dependendo da pessoa que presta essa informação e da amizade ou não com o interessado. Assim, os documentos anexados a este requerimento poderão subsidiar Vossas Excelências para as providências que entenderem necessárias, visando evitar prejuízos para o nosso município. Nesses termos, pede deferimento, CACONDE, 28 de abril de 2025, Nestor Ribeiro Neto. Através do ofício 95 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 10 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 90 mil do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça e Finanças. Requerimento número 13 de 2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Spolini, Edson do Nascimento e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre providências adotadas e a serem adotadas com relação ao aparecimento de escorpiões amarelos nas dependências da creche municipal Lourdes de Souza Freire, localizada no distrito de Barrânia. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Requerimento 14, de autoria do vereador Richard Silva Ferfugla Maguim, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre o provimento de cargos de professor de Educação Básica 1, PEB 1.
Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Indicação número 116, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal a realização de operação tapa-buraco na rua Valdomiro Oscar Vasconcelos. Indicação número 117, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a limpeza e manutenção do parquinho da creche Patrícia. Indicação número 118, de autoria do vereador Danilo Lima Spolini, indicando ao senhor prefeito municipal que seja melhorado o sistema de iluminação pública da Praça Família Remédio, localizada na rua Pio 12. Indicação número 119, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, que seja revisto o funcionamento do número de atendimento da saúde da mulher. Indicação número 120, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do Departamento Municipal de Saúde, que seja solicitado um médico reumatologista para atendimento no município de Caconde. Indicação número 121, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção da estrada do bairro Bom Jesus do Capinzal, incluindo as travessas, em especial a estrada que passa pela Olaria do Osório, sendo a primeira à esquerda, após o local, com atenção à roçagem do mato e cascalhamento onde necessário. Indicação número 122, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção da estrada São João, no sentido São Miguel, com referência à Fazenda Nova Condeixa, incluindo, se possível, a colocação de cascalho nos trechos mais danificados. Indicação número 123, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção da estrada Beira Rio, com possível colocação de cascalho nos trechos mais afetados. Indicação número 124, de autoria dos vereadores Danilo Lima Spolini, Paulo Sérgio Cotrim Guedes e Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal que seja implantada sinalização horizontal de pare no cruzamento da rua Pio 12 com a rua João Orrico, de ambos os lados. Indicação número 125, de autoria dos vereadores Danilo Lima Spolini, Paulo Sérgio Cotrim Guedes e Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a melhoria da sinalização horizontal e vertical no entorno do cemitério e velório municipal, especialmente nas ruas Cataguases e Dr. Pedro de Toledo. Indicação número 126, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito municipal a construção de muro de arrimo na Travessa Zerbini, bairro dos Cristais, e reparos na escadaria e calçadas. Recebemos, através do ofício 92 do senhor prefeito municipal, resposta ao requerimento número 7 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim. Através do ofício 97 de 2025, recebemos do senhor prefeito municipal resposta ao requerimento número 9 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim. Por meio do ofício 93 de 2025, o senhor prefeito municipal encaminhou os atos promulgados e publicados, portarias, leis e decretos. Recebemos da Comissão de Justiça e de Finanças, em conjunto, o parecer número 6, emitido ao projeto de lei 9 de 2025, do Executivo Municipal, que altera a lei número 2.589, de 7 de outubro de 2014, quanto aos valores a serem pagos a título de gratificação por desempenho em atividade delegada aos integrantes da Polícia Militar que exerçam tal atividade municipal. Recebemos também da Comissão de Justiça e Redação a moção número 6 de 2025, de pesar à família do senhor Paulo Roberto Lemes, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Também recebemos a moção número 7 de 2025, de pesar à família do senhor José Antônio da Silva José Ambrósio, de autoria dos vereadores Davi Antônio Teixeira Júnior, Francisco de Assis Xavier Monteiro e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Também recebemos
A moção número 8 de 2025, de congratulações ao aluno Samuel dos Reis Bertelli pela conquista de uma vaga no Programa Estadual de Intercâmbio Internacional Prontos para o Mundo, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguinho e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos também o requerimento número 12 de 2025, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca do loteamento localizado às margens da rodovia Doutor Lorival Lindório de Faria, ao lado do Motel Leblon, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Terminados os expedientes, senhor presidente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoglia Maguinho para falar sobre o acesso à educação e consulta pública sobre a cesta dos funcionários. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao público aqui presente e também ao pessoal que está em casa. Hoje, em razão de acontecimentos de falecimentos de pessoas próximas, eu estou um pouco com a energia meio para baixo, mas recebi a notícia bem logo de manhã e fiz um esforço danado para concluir a preparação da audiência, né, e finalização de requerimentos e até a fala de hoje. Mas, por dever ao ofício, eu mantenho a fala aqui, porque eu acho importante não perdermos tempo também, mas sem o ímpeto de sempre, mas vamos no limite do que dá. Eu havia proposto dois requerimentos, eu propus dois requerimentos esse começo de legislatura, para a gente trabalhar durante o semestre, quem sabe durante o ano, porque é um ano importante, que a gente vai discutir o orçamento dos próximos 4 anos, né? Esse ano entra o PPA. Então, é o momento certo de discutir essas coisas. E, ao mesmo tempo, está tramitando, né, internamente na prefeitura, o plano de carreira dos servidores. Então, uma coisa liga a outra. Há algumas sessões atrás, eu trouxe uma resposta, um posicionamento a partir de um requerimento que eu tinha feito sobre transporte escolar, ajuda de custo aos universitários e estudantes do ensino técnico. E a minha fala e o meu raciocínio que resultou numa indicação foi em cima da resposta que veio da Diretoria de Educação, né, assinado pelo então diretor Rinaldo. E a conta foi feita, a fala foi proposta, não tiro nada do que foi falado, o posicionamento se mantém, mas, numa semana seguinte, devido à repercussão, talvez, eles enviaram uma nova resposta, retificando a resposta anterior, não deu explicações da retificação, mas encaminhou novos documentos, ou seja, o trabalho de análise, de compreensão, acabou sendo meu mesmo, porque no próprio requerimento não justificou por que errou, onde estava o documento, enfim. Só mandou. Isso é um ponto que erro é justificável, mas tem que se justificar o erro para a gente saber por que aconteceu. De qualquer maneira, o ponto é o seguinte, trago as informações, então a minha fala foi correta em cima do que foi me dado, hoje eu vou fazer uma nova fala em cima do novo documento, que vocês vão entender para onde que vai. Eu tinha falado do que foi respondido, que havia 50 alunos, existe um orçamento de 450 mil, e, numa conta básica, existia um espaço orçamentário para ser gasto, ser investido. Se o número era 50, havia a possibilidade de aumentar, reajustar e melhorar o programa. Era uma conta óbvia. E aí eles mudaram e mandaram novos documentos. Então, a gente está tratando de um programa que, de fato, utiliza-se, numa média anual, os 450 mil reais no ano. E por quê? Porque em 2022, 23 e 24, a média foi de 230 alunos. O município ajudou, entre estudantes universitários e estudantes do ensino técnico. Essa é a média. Então, portanto, de fato, utiliza-se mesmo os 450 mil.
que é uma boa notícia, mostra que realmente o que está sendo orçado está sendo reinvestido, o que era diferente do que tinha proposto na última fala, porque parecia que sobrava um orçamento e esse orçamento não estava sendo feito. Então, o problema continua, porque ainda assim o valor é insuficiente para quem utiliza do programa. Portanto, a fala se mantém e continua. O que eu venho fazer aqui é mostrar um caminho. E aí, portanto, conto com a ajuda dos colegas para a gente reformular esse programa. Então, portanto, esse ano, a ideia vai ser bater em cima desse projeto de lei, que é uma lei de 2013, que, como eu já disse, muito importante para o município, muito importante para as famílias, que desonera, ajuda o adolescente a ir a estudar. Depois da fala de semana passada, eu recebi diversas mensagens dos estudantes atuais e de outros que já utilizaram do meio de transporte, relatando várias situações da qual todo mundo sabe que é verdadeira, de quão importante que é o programa, de quão importante é o estudo na vida deles e da família, almejando um sonho de ter uma profissão, de ter uma renda melhor, mais adequada, e no mercado de trabalho formal, possibilidade de concurso, possibilidade de ter o primeiro diploma dentro de casa. E isso é um ganho dentro de casa, mas principalmente para a sociedade de Caconde, que tem profissionais, pessoas qualificadas para trabalhar no dia a dia, que, no final das contas, vão ajudar aí todo o serviço público também. Então, o projeto é importante, todo mundo concorda com isso. O que falta nele? Faltam algumas coisas. Porque a ideia parece que ele é igualitário para todo mundo, porque ele paga o valor igual para todo mundo. O que diferencia é só a distância. Então, a ideia ela tenha de igualdade, só que, na verdade, não é. Então, é esse ponto que a gente precisa atacar e melhorar. O porquê que não é? Porque não é todo mundo igual. Nenhum dos 230 alunos que recebem são iguais economicamente, socialmente, que o outro. Tem uns que têm emprego, tem outros que não têm emprego. Tem uns que os pais e as mães têm emprego, tem outros que não têm emprego. Então, é nesse cenário que existe a desigualdade. E que é nesse cenário que a gente precisa reformular o programa. Então, veja, ele é importante, tem aparência de igual, só que, na verdade, não. A equidade se dá nesse momento. A gente conseguir reajustar quem mais precisa. E é possível. É possível porque os programas de educação no Brasil, onde tem esse ajuste, esse foco econômico e social, ele visa bolsas para que essas pessoas que mais precisam e têm dificuldade de acessar a educação, o transporte, podem ter e merecem ter, portanto, o ensino gratuito, o acesso gratuito. Se o orçamento da cidade, nesse momento, é incapaz de dar a gratuidade para todo mundo, pelos 230, por que, então, a gente não cria um método para filtrar e atingir, ajudar aqueles que mais precisam? E é possível fazer isso. A gente tem dados do IBGE recentes, de 2022, a gente tem dados atualizados anualmente pelo CadÚnico, a gente tem dados e acesso pelas políticas públicas do município, do assistência social, da habitação. A gente já tem dados atualizados das pessoas que são assistidas pelo município através dos estágios. O Guarda-Mirim faz um programa de filtro. Então, ou seja, a gente tem acesso e possibilidade de avaliar caso a caso de quem mais precisa, e aí quem mais precisa a gente tem que ajudar, pegar na mão, facilitar a vida dessa pessoa para que ele possa estudar e não ter medo de que no final do mês não consiga pagar, de que no final do mês a mãe não tenha que se endividar para pagar uma dívida, para garantir o acesso dessa pessoa ao ensino. Então, convenhamos que no universo de 230, hoje, a gente consegue, no mínimo, umas 20% de vagas, que daria pelo menos 40 pessoas com bolsa gratuita, 100% garantidas pelo município. É possível chegar nesse número, para iniciar a conversa. Então, a gente saiu de um cenário que era igualdade, e a gente vai para o cenário que é possível garantir a equidade, que é a possibilidade dessa pessoa chegar a estudar. E é possível, além disso, garantir que essa pessoa, se ela voluntariamente, tenha contrapartidas para o município.
que ela pode estudar o município, ela pode ajudar, de alguma maneira, internamente, o serviço da prefeitura, seja em palestra, seja em ajuda em atividades extracurriculares no final de semana, enfim, é possível fazer essa contrapartida dessa galera que estuda gratuitamente. E mais, dá para cobrar notas, você qualifica esse quadro, para manter-se no 100%, você cobra o rigor da nota, presença. Eu acho que todo mundo ganha. E aquelas pessoas que têm um pouco mais de condição, vamos dizer assim, continuam recebendo o que já recebe hoje, ou até um pouco mais atualizado, conforme for o jogo do orçamento. Então, o que eu quero dizer é, vamos reformular esse projeto, esse programa de auxílio ao transporte dos universitários, que foi feito em 2013, já perdura mais de uma década, e ele precisa ser atualizado para os termos atuais, pois ele não garante a igualdade que promete. Então, é isso que eu trouxe. E aí, eu, já para dar os números, ajudei e fiz uma continha. Então, a gente gasta, hoje, investe 450 mil. Né? Se a gente pegar nesse universo de 40% dos 230, a gente estaria investindo 20% gratuitos, que seriam 44 bolsas no mínimo. E o número, pessoal, é mais uma ideia para a gente ter uma noção. Tá? Pode ser mais, pode ser menos, de acordo com a realidade. Mas daria, pelo menos, R$ 264 mil anual para garantir pelo menos 40 bolsas gratuitas. Que elevaria esse programa de 450 mil para um gasto de 650 mil, 200 mil a mais. Eu acho que, do que é proposto, do que é gasto, o gasto elevaria, sim, mas também ele seria melhor. Vocês podem garantir comigo. Teria finalidade. A gente conseguiria mapear isso no resultado prático. E se esse ano a gente discute o orçamento, é esse ano que a gente tem que mudar ali as dotações, os numerozinhos. Aperta para o outro lado. Aqui a gente tem que aumentar. Não me interessa. É isso. Ah, da onde que vem? Aperta para o outro lado, amigo. Aqui a gente vai garantir. Se a educação ela é uma prioridade, ela tem que ser no orçamento e no gasto. Porque eu estou demonstrando aqui que é um bom programa que precisa de atualização. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo. É isso. Então, eu reivindico, junto aos colegas e à prefeitura, um compromisso, inclusive com os alunos, que daqui para frente irei trabalhar em cima desses números até a gente conseguir modificar a legislação. Então, eu tive a humildade de falar lá, a humildade de chegar aqui, reformular os números, atualizar eles e propor um novo caminho. Então, eu já dei 2 caminhos, agora é um mais prático, mais pé no chão. Então, eu volto a dizer e reafirmo o que eu disse na última sessão. É possível garantir transporte gratuito para estudante universitário e do ensino técnico, ajudando famílias e adolescentes a formar e ter um futuro. Isso é muito possível. E por seguinte, eu vou para, rapidamente, eu disse, semana passada a gente aprovou uma consulta pública que é uma outra discussão também voltada a acertar programas da prefeitura que precisam ser manejados. Porque não é porque existe o programa da prefeitura que a gente não pode modificar. O prefeito tem a caneta na mão, o meu papel é convencê-lo a modificar a decisão dele. E não quer dizer que eu esteja certo sempre, mas eu vou expor sempre o meu pensamento. E ele que avalie e tome as suas providências. Mas o meu exercício aqui vai ser empurrar essa caneta para o lado mais social possível. Você pode ter certeza disso, e isso eu farei do começo ao fim do meu mandato. Portanto, avaliando algumas situações, a cesta básica do servidor, outra coisa muito importante, ela existe, ela gera numa média de R$ 250, 260, garante uma cesta de alimentos básicos, arroz, feijão, óleo e outras coisas mais, e ela tem um impasse na cidade. O custo, ele é um custo elevado, porque o número de pessoas que recebem é um número elevado, chega em torno de 600 funcionários, mas, ao longo do tempo, o que se tem são algumas cobranças, e a gente precisa reavaliar. Ou a gente vai reavaliar e melhorar, aumentar a cesta já distribuída para os servidores hoje, pois até os termos de qualidade é reclamado, e melhorar de item também, no sentido de quantidade, aumentando o valor dele,
garantindo que eles tenham realmente a comida na mesa e tenham isso em volume e que não precisem vender, que é o que acontece a gente vê na internet. Ou a gente caminha para um outro lado, que é o lado do vale, né? Que é onde a pessoa tem a liberdade de comprar o que ela quer no comércio da cidade. Ou seja, o dinheiro que é investido hoje, que é um valor bem alto, importante, ele seria e poderia ser reinvestido no comércio da cidade, circulando alguns milhões dentro do comércio municipal. Agora, eu achava que existia um consenso entre um caminho e outro. Não há. E, portanto, como não há um caminho entre um e outro, o que a gente pode fazer aqui? Abrir isso à consulta pública. O que é a consulta? Os próprios funcionários podem nos ajudar a votar e a mostrar o que precisa melhorar na cesta, se eventualmente eles quiserem a cesta, que pode, inclusive, ser aderida e melhorada com a agricultura familiar. A gente tem uma cidade que planta, que é extensa em propriedade, produz e não tem para onde entregar, fora o PENAI, que nem o PENAI é utilizado na cidade, é mal utilizado. Então, por que não utilizar na cesta também? A gente abre um braço de alimentos verdes, frutas, enfim. Ou o funcionário público não merece ter algo fresco também, para qualificar na mesa com arroz e feijão? Eu acredito que sim também. Então, ou seja, o próprio servidor público pode decidir, e a gente depois vai reavaliar esse programa também, dentro dos próprios termos orçamentários que hoje existem. Então, ou seja, eu não estou modificando nada, eu quero saber o que ele pensa. Ele quer que continue e melhore a cesta, ou ele quer que coloque o vale, e o vale circula o dinheiro no município, favorecendo uma cadeia de produção entre mercados e trabalhadores aqui do município. É isso. O dinheiro circula e a satisfação do servidor vem junto. E aí, eu estou nessa fala para que os servidores joguem esse tema para frente, se empoderem dele, votem e descrevam exatamente o que acham dessa situação. E a gente aguarda agora o lançamento do edital, tudo, para a gente possa ter essa base. Eu agradeço, eram esses 2 pontos que eu queria dizer. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir após a sessão. Então, fica aí já designada a Comissão de Justiça após o encerramento desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao vereador primeiro e secretário para que faça chamado para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, nós teremos, em segundo turno, a votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, que visa alterar o artigo 103 da Lei Orgânica do município de Caconde para regulamentar a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares individuais. Recebeu o parecer favorável de todas as comissões envolvidas. Em discussão a matéria que foi lida. Eu peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Eu vou reafirmar o que eu disse na primeira votação, o quão esse instrumento será importante para os vereadores e para a atuação nossa e, consequentemente, para atender às demandas da população. Trata-se de um projeto importante que realmente modifica o eixo da política do município e traz um pouco de mais possibilidade concreta, né, de resolver coisas na prática, e a gente tem ali uma decisão maior dentro do orçamento do município. Leva o grau
de sentar à mesa mesmo com o prefeito e definir coisas, com um pouco mais de poder, no sentido, vamos dizer, mais básico. Então, é um projeto importante, algo inédito na cidade, que acompanha realmente o que já acontece nos municípios da região e do estado e do Brasil todo, que aqui não havia ainda sido implantado. Hoje a gente tem estrutura suficiente e tem discernimento suficiente dos vereadores e da política do município para que a gente consiga implantar e implementar esse instrumento que vai ser importante para a gente atender, como eu disse, as inúmeras demandas da população. Levando ao bom senso, a gente consegue, acredito que a gente conseguirá resolver algumas coisas. Eu digo isso porque, antes de propor, fui fazer uma pesquisa com a região, né, onde que tem, como foi feito e como está sendo implementado e rodado as emendas parlamentares municipais. No onde foi conversado, funciona bem. Então, tomara que a gente também tenha o mesmo sucesso. Realmente é um bom projeto esse aqui, porque cada vereador ele vai ter a possibilidade de ajudar também. O valor é 1,2%, né, se eu não me engano, da receita líquida, que hoje deve dar em torno de 90 a 100 mil reais por vereador. Então, será de grande importância a nossa cidade. E todos os vereadores aqui sabem perfeitamente para onde serão destinados esses recursos. E essas emendas vieram aí de uma boa maneira, de uma boa forma, para que possamos também contribuir. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos agora em única discussão e votação o projeto de lei 9 de 2025 do Executivo Municipal, que altera a lei número 2.589, de 7 de outubro de 2014, quanto aos valores a serem pagos a título de gratificação por desempenho em atividade delegada aos integrantes da Polícia Militar que exerçam tal atividade municipal. Recebeu parecer favorável em conjunto das Comissões de Justiça e de Finanças. Em discussão, a matéria que foi lida. Esse projeto também é de grande importância e eu agradeço até aos vereadores pela compreensão e para entrar hoje já, para ser votado hoje. É a atividade delegada que a nossa Polícia Militar está esperando. E tem que ser realmente em regime, vamos dizer assim, com uma certa urgência, devido aos prazos que eles têm para publicar, para sair no Diário Oficial, para que a polícia, então, possa começar a exercer essas funções. E a gente sabe aí que logo o pessoal já começa as panhas, começa os roubos, e a gente fica preocupado. Então, essa atividade delegada vai vir de encontro com os anseios da nossa população. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação a moção número 6 de 2025, de pesar a família do senhor Paulo Roberto Lemes. Em discussão, a matéria que foi lida. Eu fiz essa moção aqui, a família do Paulo Roberto Lemes. Quem não conheceu, Paulo era filho do senhor Rui Lemes, que foi um empresário aqui de Caconde, que começou, vamos dizer assim, com aração de terra, com os tratores, que na época era praticamente só ele que tinha aqui em Caconde. Então, foi com sacrifício, uma família que merece ser lembrada e ser respeitada. E o Paulo era dentista e, infelizmente, acometido de uma doença grave, veio a falecer. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Teremos em única discussão e votação a moção número 7 de 2025, de pesar a família do senhor José Antônio da Silva José Ambrósio. Recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Essa moção também ao José Antônio da Silva, conhecido como José Ambrósio, foi uma excelente pessoa, dedicado, responsável. Trabalhou muitos anos em São Paulo, em grandes empresas, depois veio trabalhar aqui na prefeitura, de uma família humilde, de uma família que tive o prazer de ser vizinho deles a vida toda, e ao pai deles, né, o senhor Álvaro Ambrósio, que teve vamos dizer assim, uma vida digna, né, chegou a falecer com mais de 100 anos, né, e isso para nós, né, é muito importante lembrar dessas pessoas, do que fizeram, e da família toda também. Então, nada mais justo do que lembrar, e a família toda do José Antônio, que estão aqui presentes aqui. A gente agradece a presença de vocês mais uma vez, mas merecido. José Antônio da Silva, José Ambrósio, filho do senhor Álvaro Ambrósio, dona Catarina, que Deus o tenha. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação a moção número 8 de 2025, de congratulações ao aluno Samuel dos Reis Bertelli pela conquista de uma vaga no Programa Estadual de Intercâmbio Internacional Prontos para o Mundo. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A moção, ela se deve dentro desse contexto de dar atenção a quem estuda e ao ensino, à educação, que eu acho não, tenho certeza que é o melhor caminho de revolucionar uma cidade, um estado e uma nação. E eu digo isso porque a gente é de um município muito distante dos grandes centros. A gente tem dificuldade de oportunidade, isso é uma verdade, por conta dessa distância, muitas vezes. E, como disse na fala anterior, é necessário investir mais, melhor, para que essas chances, essas oportunidades apareçam com mais frequência. E quando essas oportunidades acontecem, e essas crianças, adolescentes conseguem se desenvolver e ter resultados para fora da nossa cidade, para fora da região e para fora do país, a gente tem que, sim, que reconhecer como um exemplo para que outros alunos olhem e falem, é possível. E eu digo isso olhando para mim há uns 15 anos atrás, ou mais. Eu era realmente um aluno indisciplinado, só queria jogar bola, e era isso o meu mundo, assim. Tinha dificuldade mesmo com o ensino, com educação, com hierarquia, enfim. O que me salvou foi a própria educação, um pouco mais depois, e nunca mais larguei esse caminho, porque é o que muda mesmo. Então, é uma pauta que me comove. E esse menino, ele foi dentro de um projeto que existe dentro do governo do Estado de São Paulo, e é coordenado, né, dirigido pelo ex-presidente da Câmara, Luizinho Sequalini, né, como diretor da PEI, Fernando Magalhães, junto com todo o time da direção e de professores que fazem um trabalho incrível lá, diverso, dinâmico, e tem conseguido algumas medalhas para várias outras modalidades, como matemática. O ano passado eu fiz uma moção também para um outro grupo de alunos que conseguiram alçar nome e levar o nome de Caconde a cenário nacional. E agora, esse menino, o Samuel dos Reis Bertelli, da 2ª Série A do ensino médio da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães, ele conquistou uma vaga no Programa Estadual de Intercâmbio
Prontos para o Mundo, que é promovido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E, atualmente, essa política é reconhecida como a maior política estadual de intercâmbio estudantil em vigor no país. Isso é algo realmente relevante. Eu fiz essa pesquisa, inclusive, para levantar esses números, e, de fato, confirma a informação. O estudante ele foi aprovado com destaque em todas as etapas do processo seletivo, que incluiu uma nota de excelência no SARESP de 2023, participação em curso intensivo de inglês e uma avaliação oral realizada integralmente no idioma estrangeiro. Como resultado, foi selecionado para cursar o primeiro bimestre de 2025 em uma escola no Canadá, sendo o primeiro cacondense a alcançar tal feito por meio deste programa. O Prontos para o Mundo representa um avanço no fortalecimento da escola pública como um vetor de transformação social e que garante aos estudantes da rede estadual acesso gratuito a experiências internacionais que ampliam horizontes acadêmicos, culturais e pessoais. A conquista de Samuel simboliza com clareza e contundência que o estudo, a dedicação e a disciplina são instrumentos reais de ascensão pessoal, emancipação cidadã e dignificação da juventude brasileira. É também demonstração do papel transformador da escola pública de qualidade, especialmente representada pela atuação comprometida da equipe da Escola Professor Fernando Magalhães, referência regional em educação integral, cidadã e de excelência. Então, essa Câmara reconhece que a educação deve ser um dos fundamentos para o desenvolvimento humano, para a superação das desigualdades sociais e para a realização dos direitos fundamentais, razão pela qual congratula não apenas o estudante homenageado, mas também sua família, seus professores e toda a comunidade escolar que o apoiou em sua trajetória. Então, ao apresentar essa moção, presidente, e conto com a aprovação, o Poder Legislativo Municipal ele reafirma sua confiança na educação como política pública prioritária e reconhece, com profundo respeito, o feito inédito de Samuel, que enaltece Caconde e inspira outros jovens a acreditarem na força dos sonhos construídos sobre a base sólida do conhecimento. Então, parabéns ao Samuel, parabéns ao professor e ex-presidente da Câmara, Luizinho, e toda a sua equipe, e à escola pública de qualidade que leva a esse tipo de exemplo, e tomara que o Samuel seja um exemplo para tanto outros Samuéis e meninas que também queiram estudar e conhecer outros países, que isso é muito importante. Aproveito também para parabenizar ao jovem Samuel, a sua família, a Escola Professor Fernando Magalhães, e é realmente através da educação que nós vamos ter aí uma sociedade mais justa, uma sociedade voltada realmente para a paz, para o desenvolvimento. Que isso também sirva de exemplo aos colegas e aos jovens, né, que hoje a gente fica muito preocupado com a juventude de hoje em relação ao mercado de trabalho. Então, é preciso estar muito bem preparado. E Caconde teve, né, o privilégio de ter excelentes pessoas daqui de Caconde que levaram o nome, né, Ranieri Mazzilli e tantos outros aqui, né, o Papa da Soja, o Romeu Kiel, tantos outros grandes vultos aqui de Caconde que sobressaíram no cenário nacional e até mesmo fora do país. Então, que sirva de exemplo aos jovens também. Parabéns mais uma vez. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o requerimento número 12 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca do loteamento localizado às margens da rodovia Dr. Lorival Lindório de Faria, ao lado do motel Leblon.
Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, senhor. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. E num primeiro me recordo aqui para exaltar a escola Professor Fernando Magalhães e, sobretudo, os professores, porquanto o professor não é apenas professor, mas também educador. Exatamente por isso, Aristóteles, a certa altura da nossa história, escreveu: todos quantos têm meditado na arte de governar o gênero humano, acabam por se convencer de que a sorte dos impérios, isto é, dos países, depende da educação da mocidade. E Pitágoras advertia: educai as crianças, e não será preciso punir os homens, os adultos. Então esse feito é de magna importância, porque não somente engrandece a escola, como honra um povo e enobrece uma geração. Gostaria também, neste instante, de, pelo momento, em que nós transmutamos o nosso coração em tabernáculo de adoração ao Altíssimo Deus, porquanto é no coração que Ele quer ser adorado, e adorando-o, nós adoramos o nosso próximo, esteja ele entre nós, ou esteja ele nas regiões espirituais, que Jesus, no Santo Evangelho, segundo João, chama de muitas moradas do Pai. Porque a morte pode ter realmente muitas pontuações. Ela pode ser uma vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, colchete, reticências, mas não há ponto final. Porque há vida depois da vida, e não há morte depois da morte. Então, estão aqui os membros da família Gabinay, que nós recebemos, como ressaltou o vereador presidente da Vizinho, que nos honram nesse momento com as suas presenças, mas também aqui estão por conta exatamente dessa moção de pesar, que exalta um homem que eu poderia, numa frase, defini-lo: um ser humano notável. Notável pela dedicação à família, notável pelo grande profissional que foi, notável pelo político que sempre se definiu com muita coragem, sempre pensando no bem-estar de Caconde, notável pelas qualidades do coração, notável pela nobreza de alma. E finalizando, a gente gostaria até de poder, por muito mais tempo, falar de um ser humano tão nobre. Entretanto, precisaríamos de várias horas para falar de pessoa tão importante e que deixa um legado que para nós é um grande exemplo a ser seguido, por tudo que falei e por outras coisas mais. Então, permita-me, presidente, apenas para pedir, até licença à família Gabinay, porque nós escrevemos, para que fique imortalizado aqui nesta Casa de Leis, um pensamento de um poeta português, Fernando Pessoa, que em Cancioneiro escreveu: a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto, ou vista, se for
mulher. E nós, aqui do Legislativo, pedimos licença à família Gabinay, porque quisemos que ficasse imortalizado um texto primoroso, como homenagem póstuma da Fernanda Gabinay. Naturalmente, não lerei aqui a íntegra, que é realmente excepcional, e Antônio, nosso saudoso amigo e irmão, faz jus realmente a esta homenagem. Entretanto, eu só gostaria de ressaltar 2 momentos desse texto excepcional. O primeiro deles é que o nosso querido José Antônio da Silva, carinhosamente chamado por todos nós José Ambrósio, foi realmente uma figura extraordinária pelo coração aberto, de alma geminiana, né? Então, ele está aqui imortalizado nestas palavras de hoje, nos nossos corações, na nossa comunidade, pelos seus feitos, na sua família, e que Jesus, na sua infinita bondade, que já está mais do que provada na edificação das moradas sobre as quais ele falou no Santo Evangelho, que receba ele, onde se encontra agora, as nossas vibrações respeitosas de amizade, de gratidão, de respeito pelo homem, volto a repetir, notável que foi. E finalizando, eu fiz uma indicação, pedindo naturalmente ao senhor prefeito que estude a viabilidade de se construir um muro de arrimo na Travessa Zerbini, na Vila Zerbini, nas imediações ali do bairro dos Cristais, porque há uma passarela que se segue a partir de uma escadaria e que tem vários pontos deteriorados do calçamento, e o que é mais premente é justamente a construção desse muro, porque há desabamentos de terra, pedras, pedregulhos, caem na passarela, dificultando o acesso e até o trânsito das pessoas que moram no entorno e daquelas que saem das regiões centrais para os bairros da região baixa de Caconde. Eu espero que o senhor prefeito, um homem público com sensibilidade administrativa, veja com carinho essa nossa indicação e estude a possibilidade de dar a ela uma atenção devida e, se possível, a construção. Muito obrigado. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu reitero a fala do colega, do presidente, a família de José Ambrósio. A gente não teve tanta proximidade, mas nos últimos meses a gente se encontrou muito no bar do meu pai, né? E o ano passado ele chegou em mim e falou assim: ô menino, vem cá, vamos conversar. Eu assisto a Câmara, eu conheço você, teu pai. Estou vendo que você é um menino bom, firme. Só que a gente conhece você de um cara alegre, sorridente, né? Conhece tua família. Você está muito bravo. Eu falei: bom, seu Zé, o negócio está pegando mesmo, né? Mas equilibra, né? Porque a vida também é sorriso. E eu deixo essa memória em respeito a vocês que aconteceu. E recentemente a gente conversou também sobre algo próximo disso, mas num ponto mais positivo também. Mas ele deu um conselho que eu realmente, toda vez que eu estou conversando, eu levo ela como parâmetro para equilibrar as coisas. Tá? Meus sentimentos. E também deixo meus sentimentos, a Úrsula, é a pessoa, uma das mais incríveis que eu já conheci na minha vida. A gente teve um contato muito rápido, mas muito profundo. A gente teve a oportunidade de aprovar aqui a cidadania cacondense dela. Foi uma dica do ex-vereador Zé Paulo,
E a gente fez várias entrevistas com ela. Ela escreveu um relatório, um biográfico da vida dela incrível. É um documento que está na casa, que é histórico, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a família, sobre a vinda dela para o país, assim, detalhes ricos, incríveis, poéticos até, e como ela para aqui na cidade e como ela fica aqui. Assim, é incrível, é absurdo. E eu acordei hoje com essa notícia, eu não fiquei, caraca, o que aconteceu? Fiquei muito triste, estou com energia para baixo, porque a gente estava conversando até esses dias e é isso, a gente tem que aproveitar enquanto está de pé. E eu fiquei muito triste, fiz um post para homenagear ela, acredito que, e me comprometo, inclusive, já antecipo, qualquer projeto que venha eu a criar, o prefeito, sei lá, faço questão de qualquer coisa ligada ao meio ambiente, uma legislação, alguma inauguração que seja voltada à educação ambiental, tem que levar o nome dessa mulher. Para cravar o resto da vida que ela existiu e nunca mais esquecer disso. O que ela fez na cidade não se faz. Não é comum. Então, ela levou ao pé da letra cuidar da terra, Mãe Terra, Pachamama, e é incrível. Então, minhas saudações eternas à querida Úrsula. Cobro novamente o plano diretor, vou falar em toda a sessão enquanto não vier isso. Plano diretor, plano de carreira dos servidores. A gente vai virar maio essa semana que vem já é a primeira sessão de maio, faltando 2 meses para o final da legislatura, e os 2 projetos que era para estar aqui, não está, já foi 4 meses de mandato. Acho que não tem mais desculpa. E, pelo menos, não vieram nem aqui, inclusive, para me falar o que está acontecendo. Eu admito que é importante ter a conversa dentro da diretoria, dentro dos gabinetes lá, mas isso não é a informação aqui no plenário para que o povo saiba, porque eu saio daqui, o servidor me manda mensagem, o outro me manda mensagem, não vou mais ficar passando, que venham posicionar. Então, cobro de novo. Colega Frank, agradeço, acho que agora a gente encontrou um ponto em comum para a gente trabalhar. A ideia das emendas parlamentares que foram aprovadas hoje, eu afirmo para você que um dos projetos era tentar fazer esse muro de arrimo, algum sistema. Estava conversando com isso com o Matheus, com o diretor, e com as engenheiras. Queria saber quanto que custa para fazer aquilo lá. E é real, assim, porque a casa de baixo, a que caiu o muro, desabou, caiu o muro, é uma pessoa muito próxima a mim. Inclusive, temos muitas histórias. Uma pessoa incrível, Dona Maria. E ela vai ter problema de novo, assim que chover e desabar, e vai cair dentro da casa dela. Com mais uma criança que é um gênio e mais outro aluno. Então, a ideia das emendas era, então a gente consegue mexer no orçamento, então a gente consegue, de alguma maneira, forçar essa execução dessa obra. Então, conte comigo, porque isso é real e lá realmente é problemático nisso. E tem outros lugares, mas lá é um pensamento muito claro. E confesso... Conferência da Saúde vai ter no dia 16, eu acho importantíssimo que todos participem, quem estiver aqui, população. O tema é fundamental, que é a questão de tecnologia, algo que a gente fica cobrando o dia inteiro, de integração e tal. E é um momento fundamental para documentar a fala dos servidores. Se tem um lugar para ouvir e documentar em ata, em todos os documentos, é a conferência, que, volto a dizer, que qualquer decisão, seja para comprar, para investir, para alugar, que seja ouvida a voz de quem trabalha na ponta. Então, médico tem que falar sobre as questões dele, o psicólogo sabe falar das coisas dele, o fisioterapeuta fala das coisas dele, enfermeiro fala das coisas. Se não ouvir essa galera, a gente não vai ter nenhum método de execução. Então, é o momento oficial de fazer isso. Dia 16 de maio está aí. E esse é o ponto. Para finalizar, entrei com um requerimento que vai ser votado, mas que a gente tem que antecipar porque as coisas estão acontecendo. Foi aberto um concurso em 2023 com 3 vagas para professor PEB, que é o PEB 1, que é professor de educação básica. Teve o concurso, as 3 vagas, quando passa, você cria um direito subjetivo à nomeação. Você só cria concurso se você tiver as vagas disponíveis, senão você não cria o concurso, né? Somado a isso, no começo do ano, uma pessoa foi desonerada, aposentada, né? Então, em tese, abriu mais uma vaga. Mas, paralelo a tudo isso, foi aberto um concurso
seletivo, temporário, para nesse ano, também contando a vaga de professor básico 1. Pessoas que passaram no concurso anterior estão aguardando o seu chamado e estão preocupados que foi aberto um novo concurso. Isso cria um conflito. Tem temas e temas do STF falando que você tem que chamar, porque cria um direito subjetivo. E se não for chamado, você cria uma confusão jurídica e pode até econômica para a prefeitura, porque você está mexendo no direito da pessoa. E para tentar entender isso, eu encaminho um requerimento, para mim saber em que pé que está isso. E não é somente sobre o professor. Esse requerimento ele consegue conversar com outras áreas que eu já fui chamado pelos servidores, que também está aguardando ser chamado pelo concurso de 2023, porque está vigente. E tem as vagas faltando dentro dos quadros que precisam. Então, a pessoa falou, caramba, eu passei no concurso assim, por que eles me chamaram ainda? Eu falei, não sei. Então, vamos cobrar. Então, para não ter um problema, ou a gente avaliar esse problema, se caso existir, manda-se um requerimento, a gente aguarda a resposta. Mas é em função disso. Então, agradeço a todos, que a gente tem uma semana abençoada aí, em razão, inclusive, da Semana do Trabalhador, que eu acho que na próxima sessão merece uma atenção em cima disso. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Eu vou tentar ser breve, eu costumo falar muito, não quero abusar do tempo, mas eu não posso deixar de falar, lembrar, até como o Richard falou, a gente tem sempre que estar falando aquilo que não está tendo resultado ainda. A questão do médico no postinho do bairro São José é complicado, né? A gente já fez o requerimento, esperamos, passou de um mês. Lógico, não estou criticando, eu sei que há problemas de burocracia, mas não pode faltar médico no posto de saúde da UBS São José. Por favor, mais uma vez, eu peço encarecidamente que isso se resolva o mais rápido possível, né? De alguma forma, que depois as burocracias sejam feitas, mas algum médico com urgência para o postinho de saúde do bairro São José. Volto a pedir isso, vou sempre estar falando para lembrar. Mais uma questão. PET Container, né, já fiz a indicação, fiz o requerimento. PET Container é um projeto, um container de atendimento veterinário público para a nossa cidade. É constante, casos de famílias que não têm condição de dar atendimento veterinário. Isso causa o abandono de animais, que é um problema constante na cidade. Eu sou cobrada isso diariamente, várias vezes ao dia. Isso é cansativo. Então, quanto antes puder, eu não tive resposta ainda desse requerimento, preciso saber que pé que está isso, como o Richard fala, que pé que está isso, do PET Container para vir para a Caconde, que a Caconde foi contemplada com isso em 2022 e esse container não chegou ainda. Então, precisava ter uma resposta, que pé que está isso, para a gente receber o quanto antes a gente precisa. As outras protetoras, defensoras dos animais, que tiram do bolso, ficam pedindo na internet, as próprias famílias carentes que não têm como, né? Então, por favor. Também um abrigo temporário, não é complicado. Uma coisa que vai ter voluntários na cidade para ajudar, até veterinários voluntariamente vão ajudar a gente a cuidar. Um abrigo temporário, a prefeitura conseguir um terreno, um local, a gente vai conseguir se virar com isso. Então, se conseguir fazer isso, mais uma vez eu peço. Outra coisa, queria agradecer a presença da Polícia Militar aqui na Câmara, que veio conversar, até acho que o Davi, presidente, vai falar sobre isso, mas é imensa minha gratidão com essa atenção que eu tive, né, da Polícia Militar, eu fiz também um requerimento para o coronel, querendo saber, para o comandante, aliás, a questão do 190, que não estava funcionando na cidade. Até por eu ser mulher também, eu me preocupo mais ainda, porque a mulher fica mais fragilizada quando acha que tem 190, não consegue ligar, não consegue, numa hora, até violência doméstica, problemas gerais, precisa do 190, então tem que representar essa deficiência. A gente teve uma breve resposta, né? Eu queria agradecer muito o sargento Serra e o primeiro-tenente Silvério, que esteve aqui na Câmara, conversou comigo com o Davi na segunda-feira. Desculpa, o dia me fugiu agora, mas eles vieram, conversaram com a gente. Inclusive, o 190 provavelmente não é da central de atendimento da Polícia Militar, mas muito possivelmente de uma operadora de celular. Por isso, até falo, já postei, mas aproveito aqui a câmera para falar para as pessoas. Quando tiverem problema com o 190, é para comunicar diretamente no batalhão, né? Ou pode falar comigo também, eu repasso a informação, mas como provavelmente não é da central, e pode ser da operadora, façam o teste, liguem do telefone fixo ou mudem a operadora, né? Mas a Polícia Militar está prontamente para atender, a gente não está sem segurança pública, muito pelo contrário. Reitero também agradecimento à Polícia Militar num todo, que, em caso também de maus tratos, que eu sou frequentemente solicitada, eu tenho um amparo muito bom. As pessoas fazem a denúncia
E eu estimulo cada vez mais. Podem ligar 190, denúncia anônima, tá? Para qualquer necessidade. Só não liguem para passar trote, porque isso é crime, tá? Mas 190 está à disposição. E qualquer problema, para consultar direto no batalhão, como eu falei. Também estou à disposição para repassar qualquer coisa. Outra questão também, queria confirmar o que o Richard falou sobre a Úrsula, né? Realmente uma pessoa admirável, que a gente tem que está sempre lembrando, qualquer projeto realmente no meio ambiente que eu tiver à frente também, eu vou lembrar da Úrsula, realmente ela fez um trabalho maravilhoso na cidade, a gente tem que estar sempre enaltecendo esse tipo de pessoa. Né? Queria também parabenizar o garoto Samuel por esse grande feito, essa conquista maravilhosa, que prova que a educação move montanhas, parabenizar o Luizinho, né, como diretor da Escola Fernando Magalhães, e toda a escola, todo o pessoal da escola, né, o trabalho que é feito de educação maravilhoso, e também desejar meus sentimentos para a família Gabinay, né, seu Zé Ambrósio, muito querido, muito importante, sempre, né, não tinha muita proximidade, mas também sempre fui muito bem tratada, um ser humano maravilhoso, nobre, que a gente tem que lembrar assim, com muito pesar. Um abraço para todos vocês, a família, meus sentimentos de verdade, de coração. É isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes, pessoal de casa. Hoje eu quero deixar aqui o agradecimento ao pessoal do funcionário público de Caconde, onde às vezes é muito criticado, muito cobrado, só que eu quero dizer que a gente tem acompanhado e quero dar o parabéns ao Cristiano, ao Alemão, que estão correndo atrás das estradas. A gente sabe que o município é muito grande, mas uma coisa eu tenho certeza, que eles estão buscando e vai vencer. E também o pessoal, o departamento ali da prefeitura, meio ambiente, vigilância, pessoal de compra, licitação, o jurídico, em si, a todos os funcionários públicos, principalmente o da saúde, o Julierme, a todos a OBS, que estão de parabéns pelos atendimentos que têm feito. Boa noite. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite aos companheiros dessa Casa Legislativa. Boa noite à plateia que é aqui presente. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fiz uma indicação da creche Patrícia, onde o Davi esteve acompanhando eu lá. O espaço lá está precisando de uma limpeza. As crianças precisam realmente arrumar os brinquedos para eles lá. Precisa de areia limpa, né? O espaço utilizado lá frequentemente pelas crianças, sendo essencial que esteja de boa condição de higiene e segurança, a manutenção adequada dos brinquedos e da área do parquinho contribui para o bem-estar da integridade física dos alunos, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para o desenvolvimento da atividade recreativa. Boa noite. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos os vereadores, o pessoal que estão aqui presente, pessoal de casa. Também quero agradecer também ao Cristiano Alemão, que tem feito um trabalho muito bom. É um serviço que tem que ter paciência, porque, é que nem eu falo, né, o município de Caconde é muito grande, e eles têm feito, nesses 4 meses, 5 meses, muito serviço, na medida do possível. Então, quero agradecer também ao Ciônio, o Silvano do Bar, que tem dedicado bastante. Eles fazem o que dá para fazer, né? E isso eu quero agradecer muito eles. Quero também dar o sentimento para a família dos Ambrósios também, que eu desde criança conheci o seu Álvaro, lá na roça, lá nos Ambrósios. Minha mãe tinha amizade com eles também, desde criança, né? E é uma família que eu estimo bastante. E vou lembrar sempre do Sr. José lá na festa de setembro, sempre a gente conversava, a gente falava, né, do serviço voluntário que eu fazia, e ele ficava contente que é um serviço que a gente faz, né, na festa de Nossa Senhora Aparecida, e sempre, todo ano, conversava com ele lá. Então, pessoa que vai fazer muita falta, e o meu sentimento a toda a família. Eu
Luizinho também e o Samuel, quero dar os parabéns para eles. Luizinho, aquela brilhante pessoa, Fernando Magalhães, e tenho a agradecer a todos, então. Muito obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Apenas para esclarecimento, mas já fica aqui o meu pedido ao diretor da secretaria para que se peça ofício ao senhor prefeito para que traga para nós informações quanto ao plano de carreira e ao plano diretor. Apesar de que todos os dias estou na prefeitura cobrando pessoalmente. O plano de carreira ainda está em discussão. Houve uma série de perguntas de alguns funcionários e a prefeitura, então, solicitou a presença da diretora da empresa, que terá uma reunião amanhã, lá na prefeitura, para falar sobre o plano de carreira, sobre algumas mudanças que houve, e bem como sobre o impacto financeiro. Quanto ao plano diretor, também tem cobrado incessantemente a prefeitura, mas eles estão terminando, sim, de concluir, e até porque a empresa que elaborou também trouxe algumas informações de uma região que não é a nossa. Então, é preciso realmente um bom estudo sobre isso. E a prefeitura também está enviando, comunicando a todos os engenheiros aqui da cidade, inclusive a UAB também, para que se interem sobre o plano diretor, que é de grande importância para nós. Mas fica aqui o meu pedido, né, ao prefeito, para que, o quanto antes, retorne esses projetos para cá. Quanto ao plano de carreira, temos que aguardar essa reunião aí com a diretora da empresa, e já de antemão também solicitei ao Paulo, assessor jurídico da prefeitura, porque assim que esse projeto estiver aqui, para que venha explicar para todos nós o andamento e como será feito. Então, estamos, sim, preocupados e estou cobrando praticamente diariamente. Trago também notícias boas do deputado Rafa Zimbaldi, que concedeu para nós aqui uma verba de R$450 mil por posto de saúde, e aquelas indicações que eu fiz juntamente com o vereador Edson, que é a aquisição das geladeiras, dos aparelhos necessários para conservação dos medicamentos, serão utilizados também na compra desses equipamentos. E também há se eu não me engano, acho que umas 15 ou 20 pessoas também, que estão aguardando cirurgias do joelho, do quadril, são cirurgias caras, e esse dinheiro será também investido para eles. O diretor da secretaria está vendo também na região os valores dessas cirurgias, então esse pessoal vão ser beneficiados com esse dinheiro que nós conseguimos, com o deputado Rafa Zimbaldi. Como a vereadora Elizabeth disse, esteve presente aqui o primeiro-tenente Silvério e o sargento Serra, e onde passou para nós diversas informações, principalmente sobre a atividade delegada, que é esse projeto que nós aprovamos hoje, e que precisava ser realmente com urgência, até que saia publicado no Diário Oficial, para que os policiais militares possam exercer as suas funções com mais afinco, com mais responsabilidade, com mais dedicação. E isso vai ter uma contrapartida da prefeitura, os quais os policiais também estão de acordo com os valores que vão receber por essas horas trabalhadas. Então, agradeço aqui a vocês, vereadores, que aprovaram o projeto hoje, e amanhã já será encaminhado para a prefeitura para que possam tomar as providências necessárias.
Também recebemos aqui um ofício solicitando o espaço da Câmara Municipal para o dia 15 de maio, que já fica deferido, para que o diretor se incumbe aí de entrar em contato com o pessoal que requeriu o espaço daqui da Câmara Municipal, que já fica deferido. Quanto aos requerimentos do Nestor, é claro que a gente fica preocupado também e vamos, sim, tomar providências para que seja solucionado da melhor maneira possível, mas, pelo que eu sei da rodoviária nova, estava comprometida, então não sei a real situação hoje como está. E quanto ao leilão, é preciso que haja realmente avaliação, é preciso que haja o procedimento correto para a realização de um leilão dos bens da Prefeitura. Mas, diante desses requerimentos, vou solicitar, sim, ao prefeito informações também, para que a gente possa dar a resposta a contento ao ex-prefeito Nestor. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.